Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Percepção Dimensional. Ela foi dada em Boulder, Colorado, Estados Unidos, em 18 de janeiro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há uma tradição de mais de 20 anos quando se trata do meu parceiro e da canalização. A tradição é que apenas um evento de apenas 2 dias. A última canalização seria uma que aquece o coração, amorosa, curta e simples. Nós vamos quebrar a tradição. E isto faz meu parceiro ficar nervoso. Ele está confortável com as emoções. Ele é capaz de traduzir de forma tão fácil a energia do coração. A sua estrutura de compaixão se casa com o outro lado do véu e concorda com isto antes até mesmo dele falar. E então há uma canalização como esta. Eu estou dando a ele imagens, então ele não sabe onde começar e o que dizer. Por 2 dias, esse grupo em particular tem recebido alguns dos princípios de mente mais elevado que existem. Sim, há outros professores que darão informações também de mente elevada, mas o grupo foi exposto tanto a tantas ideias, a tantos potenciais, e há muita confusão. É interessante, não é, na humanidade, quando um homem realmente brilhante ou mulher realmente brilhante está em um palco, devido ao fato de serem brilhantes, devido àquilo que foi ensinado a eles e o que eles podem fazer, devido à maturidade e à elegância de sua consciência, quando é feita uma pergunta a eles, eles respondem de forma brilhante. E eles sabem que responderam, e eles sorriem e estão satisfeitos. E quando a audiência deixa a sala, eles dizem, não temos nenhuma ideia do que ele disse. Frequentemente precisa haver um casamento de comunicação. E frequentemente a humanidade mais brilhante amadureceu até um nível que é difícil compreender. Eles foram além das 3 dimensões, até mesmo das 4. Eu quero rever com vocês, não a ciência, mas a realidade. E para fazer isso, nós precisamos falar sobre o que vocês pensam ser ciência, pois usamos palavras científicas. Elas não são, elas são apenas descrições da realidade. E nós dissemos a vocês uma das verdades mais básicas que existe hoje. E eu quero simplificar isto ainda mais. A humanidade tem estado em sobrevivência. E naquele estado, a humanidade está apenas parcialmente consciente de uma realidade multidimensional. Se o universo, a galáxia, seus corpos, sua realidade, estivessem em uma imensa matiz de cores, vocês estão apenas em preto e branco. E alguns de vocês estão descobrindo matizes de cinza. Será que poderia ser mais simples do que isto? Há mais do que vocês podem perceber, pensar, ver ou imaginar? E a resposta é sim. Agora, vamos carregar isso ainda além. As ciências mais elevadas em seu planeta, que vocês chamam de ciências físicas,
por muitos anos, tem lidado nos limites do que nós chamaremos descobertas multidimensionais. Não é novo. Um dos pensadores de mente mais elevada que vocês podem imaginar, vocês chamaram de Einstein. E tudo o que ele deu a vocês, e tudo o que ele pôde imaginar e pensar, ele teve problemas com a multidimensionalidade. É de fato verdade o que o professor Greg disse, que em seu leito de morte, ele lamentou o fato que, através de seu brilhantismo, ele não conseguiu aliar as forças que ele conhecia. Ele não podia conceber. E aqui está a ironia. Os cientistas que estavam ao redor dele, dos quais ele não gostava, tinham a resposta. Hoje, vocês os chamam de quânticos. Quando eles começaram a descobrir a multidimensionalidade, eles começaram observando partículas que eram obviamente diferentes da sua realidade, e eles as chamaram de partículas quânticas. Apenas um nome. Um nome de uma realidade que era diferente da sua. Isso abriu a porta para o questionamento do que estava lá. O nome quântico ficou. A própria ideia de que uma partícula poderia ser multidimensional foi nomeado quântico. E esta se tornou uma palavra da moda, se você quiser chamar assim, para coisas multidimensionais. E nós vamos continuar a carregar essa tradição, torná-la mais simples. Vocês vivem em um mundo prático que apenas inclui algumas das dimensões. Nós até mesmo hesitamos em contá-las, porque elas não podem ser contadas. Elas não são realmente lineares. Vocês desejam que elas sejam. Portanto, vocês dão a elas nomes e números. Há aqueles que diriam que isso significa que nós estamos penetrando em uma nova dimensionalidade. Oh, sim, vocês estão. E então eles vão linearizar isso e numerar. Vocês estão movendo para a quinta. Alguns são realmente brilhantes, dizendo que há 7. E nós dissemos a vocês antes. Vocês ainda estão em preto e branco se estão pensando desta forma. É muito maior do que isto. Há um motivo pelo qual estou dizendo isso a vocês, e isso vai responder algumas das perguntas de uma forma simples. Elas foram perguntadas hoje, aquelas que são brilhantes. A dimensionalidade é uma sopa da realidade, com muitos matizes, e vocês estão na porção preto e branco, movendo-se para os matizes de cinza. Ainda não há cores. Não com a humanidade geral. Há alguns poucos brilhantes que têm as cores. Eu já perguntei isto antes. Eu quero que vocês se coloquem nos sapatos de um ser humano, no lugar de um ser humano, que encara uma pessoa cega, de nascença. E essa pessoa cega diz, explique para mim o que é o vermelho. Elas nunca viram nada e querem ver ou ter a explicação de um conceito tão maior e mais grandioso do que qualquer outra coisa que eles já viram, conhecem ou experimentaram, de forma que você não será capaz de responder. Você sabe o que é o vermelho, não é? Mas você não pode dizer a ele, pode? Você compreende apenas um pouco da barreira que deve existir entre os conceitos multidimensionais quânticos sobre os quais falaremos e aquele no qual você está? É o mesmo. Portanto, como você pode chegar no próximo estágio? Como é? Meus queridos, eu farei uma afirmação. Quando vocês cruzam a ponte, conforme vocês movem-se através da precessão
dos equinócios, conforme o calendário foi deixado e os ciclos começaram a mudar, a humanidade será apresentada à natureza quântica. Isso será em toda parte. Pois a multidimensionalidade engloba tudo, não apenas física. A física é simplesmente o estudo da forma como funciona. Isso é tudo. Mas vocês perceberão e encontrarão isso em toda parte. E haverá aqueles que dirão, qual é a grande questão aqui? E eu direi qual é a grande questão. Há uma realidade em tantos níveis. O homem no sudário. Qual era a realidade dele? Ele podia caminhar sobre este planeta com um tipo diferente de consciência que era tão elevada e madura que ele podia manipular a física, a biologia, a vida. Ele podia conversar com a natureza e a natureza então mudava. Ele podia conversar com a fagulha de vida ela mesma, dentro das células, e elas rejuvenesciam instantaneamente? Sim ou não? Aqueles de vocês que acreditam nas palavras dos antigos, escritas claramente, saberão que isto é história, e a resposta de mim é sim. Ah, ele não estava só? Aqueles que seguiam ele, até mesmo nos dias atuais, podiam manifestar coisas a partir do nada, controle sobre a física. E eu vou fazer uma afirmação. Neste momento no planeta, as invenções mais elevadas, nas quais estão sendo trabalhadas e que estão sendo manifestadas, estão sendo pensadas, desenvolvidas e usadas, são quânticas. Não há invenção que seja de 4 dimensões, que seja significativa. Haverá algumas. Elas serão interessantes, mas nada igual àquilo que vocês estão trabalhando. Agora, vamos voltar a uma canalização de algumas semanas atrás. E eu comecei a descrever e a definir o que vocês descobrirão eventualmente sobre algo que vocês pensam que é diferente. E isto é chamado consciência. Defina isto em sua mente. Você diria, é a forma como nós pensamos. Deve ser identificado como nosso ritmo vibratório de pensamento. Oh, quão tridimensionais vocês são. Vocês sabem o que é consciência? É o mecanismo quântico dos seres humanos. E é físico. Nós dissemos a vocês, há regras de física, que quando vocês começam a aplicar, quando vocês começam a compreender, começam a saber sobre como trabalhar com sua própria consciência, com a de mais ninguém, mas com sua própria, no momento que você começa, você informa cada simples célula em seu corpo para começar a mudar para os matizes de cinza. É automático, porque isso é esperado de uma velha alma. Tem havido dicas disto, meus queridos. Nós demos a vocês um pouco de física. Daremos um pouco de física novamente. Vocês estão lidando com basicamente 4 leis, o que vocês chamam leis da física. Nós definimos estas leis de forma um pouco diferente para tornar mais fácil de vocês compreender. 2 delas, nós dissemos, são
as forças eletromagnéticas forte e fraca. Vocês renomearam estas como gravidade e eletromagnetismo. Não realmente. Elas estão aliadas. Eu vou mostrar isso em um minuto. As outras duas, forças nucleares forte e fraca, quando os cientistas dão uma olhada no núcleo do átomo e examinam, e então as duas que faltam, que darão a vocês um total de 3, 4, não, 5 talvez, 6, 3 pares, irá completar tudo isto. As forças multidimensionais forte e fraca, quando forem descobertas, analisadas e definidas, e quando finalmente forem compreendidas, irão até mesmo explicar o que vocês chamam a matéria escura. Não há tal coisa. É simplesmente invisível. Agora, vamos falar sobre uma brilhante por um momento, dar apenas uma dica de como a ciência começa a se relacionar com a consciência. O nome dele era Tesla. E ele amava o magnetismo. Eu contei a vocês sobre ele. Ele veio por um motivo e partiu frustrado, porque ele apenas pôde ir até um certo ponto aquilo que foi permitido a ele fazer. Deixe-me contar o que ele viu em seu laboratório através dos olhos dele mesmo. E eu apenas mencionei isso uma vez antes. Lidando apenas com campos magnéticos projetados. Que é claro, isso aconteceu sem computadores, sem os eletrônicos, o tipo de elegância que vocês têm hoje. Tudo o que ele pôde fazer era dar uma volta em áreas gerais de magnetismo projetado. Mas durante 3 vezes ou mais, ele tocou uma fórmula que mudou a massa das coisas em sua mesa de trabalho. E elas voaram para o teto. O astuto, que examina o trabalho dele, a oficina dele, até mesmo a arqueologia preservada da oficina dele, verão marcas no teto. Ele não descobriu a antigravidade, não há tal coisa. Ele descobriu o relacionamento entre magnetismo projetado e a massa de um objeto. Vocês acham que a massa é algo estável. Vocês acham que é algo, se algo é maior, ele tem uma massa maior, ou contradimensionais. Isso é tudo que vocês viram. Isso dá a vocês algo chamado gravidade, que vocês também não compreendem. Sabem por quê? Porque é algo quântico. O magnetismo é quântico. Vocês brincam com ele, isso é tudo que vocês fazem. Vocês brincam com ele. Vocês não compreendem? Ainda. A humanidade está começando a trabalhar com a consciência. O que vocês viram o bom doutor, o bom médico fazer hoje? O que vocês viram o professor Greg estabelecer, trazer de volta que ele disse que era velho e deu a vocês novamente? Vocês percebem como os pontos estão começando a ser conectados porque os dois se centraram em algo que é crítico, e isto é, a consciência irá mudar a física. E parte da física é a biologia. Os mestres deram isto primeiro. Eles fizeram para que vocês observassem. E o que vocês fizeram? Como seres humanos deselegantes, literalmente, em modo de sobrevivência, vocês os adoraram. Vocês não compreenderam, não captaram. Isso poderia ser você. E eles vieram novamente, novamente, mais uma vez. E a propósito, eles estão retornando uma vez após a outra. Talvez vocês estão ouvindo desta vez. E estão escrevendo e anotando. A consciência é a chave e a resposta para uma pergunta muito esotérica e quântica. Se a energia quântica não tem um tempo real, se a energia quântica pode ser projetada através de
porções de entrelaçamento, então não há distância. Então uma das perguntas hoje é, que tal a lei do inverso do quadrado? Você sabe o que é isso? Essa é uma lei tridimensional que a física quântica ignora. Vocês podem enviar um sinal daqui, neste momento, hoje, para a parte mais distante do universo e a resposta chegará imediatamente, porque não é parte do preto e branco. Vocês estão compreendendo isto? Aqueles que estão recebendo os matizes de cinza estão começando a desenvolver os receptores que são quânticos em seus cérebros. Vocês sabem o que a remissão espontânea realmente é? É o ser humano que teve o gatilho disparado por qualquer processo que você queira chamar, através de seu registro acástico, através do medo, da alegria, da sobrevivência, que de repente, por um momento, vê em cores. E tem a habilidade dos mestres, e então eles se curam em minutos. Agora, eu quero relacionar isso ao que vocês viram hoje, queridos seres humanos, nesta sala, e aquilo que foi dito a vocês. O que vocês viram na tela? A cura é em minutos. Como vocês podem explicar isto? E o que o médico disse a vocês sobre um novo sistema, que é pura e totalmente pensamento consciente. Cura instantânea. Vocês estão começando a conectar os pontos? Aqui está uma pergunta. Se você pode criar uma invenção quântica, seja um laser ou algo mais, quando vocês ligam, por que ela não cura todos que estão ao seu redor? Aqui está uma resposta simples, porque é quântico e vocês não. Mas aqueles de vocês que estão trabalhando com pensamentos quânticos, isso que significa uma consciência de elevação, de vibração mais elevada, são então as antenas que estão recebendo isto. Isto é simples o bastante? Se toda a humanidade tivesse os matizes de cinza mudando-se para as cores, vocês poderiam ligar o laser e todos eles seriam afetados. Então, isso está conectado com algo que nós dissemos desde o início que vocês precisam, e é o rei de todas as coisas do outro lado do véu, e isto é chamado livre-arbítrio. Um ser humano tem a habilidade de fazer perguntas lógicas a si mesmos e desenvolver suas próprias respostas. Aqui está uma resposta. Será que há algo mais do que podemos ver? Aqueles que estão nesta sala diriam sim. Aqueles que estão fora desta sala poderão dizer não, e meu parceiro era um deles, que disse, eu apenas acreditarei naquilo que eu puder ver. E é por isso que ele era tão teimoso. Vocês sabem onde isso leva vocês? A lugar nenhum. Se você está orgulhoso dessa crença e está ouvindo a mim agora, talvez aqui nesta sala, e você diria, isto é lógico, por que eu deveria mudar? Eu apenas acreditarei naquilo que eu puder ver. Isso faz sentido total, e eu diria, isso significa que há 100 anos atrás eles dissessem a vocês sobre os germes, o que vocês fizeram? Vocês riram na face deles, provavelmente captaram uma doença. Falando sobre isso, vocês querem saber qual é o poder da consciência quântica do ser humano? Olhe para um hipocondríaco. Frequentemente, ele conversa com as suas células em voz alta, diz a todo mundo do que ele tem medo, e é isso que ele recebe. Isto é o poder. Você percebeu? Você percebeu isto? Você está trabalhando em matizes de cinza nesta sala. E conforme vocês fazem isto, há uma outra regra que começa a se formatar. Algo está escondido em seu corpo. Agora, se eu dissesse quem escondeu isso lá, você não vai gostar da resposta. Há processos quânticos. Todos vocês têm mestria. Todos vocês podem ser o homem com sudário.
O seu DNA é equipado integralmente. Não há nada que precisa ser dado a vocês de algum outro lugar para ativá-lo. A verdade básica é esta. O seu livre-arbítrio inicia um processo que as células têm ouvido e esperado por éons. A energia não estava correta no planeta e agora está. A parte do espaço para onde vocês estavam indo não era correta e agora é. Há um plano aqui, e é benévolo, e é amoroso, e é gracioso, e isto honra o livre-arbítrio do ser humano para ver em cores. Eu direi isto novamente. As invenções mais profundas e processos neste planeta, neste momento, são aqueles que envolvem totalmente a consciência, não a física. Mas a consciência é a física. O Criador do Universo é o físico mestre. E quando você começa a perceber o que está nestas forças, mesmo as 4 básicas, mas especialmente nas 6, vocês incluirão a consciência como um jogador principal da física. E é por isso que a sua mente e o que vocês têm pode instantaneamente conversar com seu corpo físico e ter um resultado. E dizer para uma montanha, mova-se, e ela moverá. E se toda a humanidade tivesse esse poder? Os intelectuais dizem, isso é algo para se rir. E se vocês tivessem, e eu digo a vocês, parabéns, a sua terra acabou de se graduar. Não há conflito. Porque isto vem com a sabedoria para usá-lo. Você compreende que conforme você amadurece e começa a ver as matizes de cinza, sua paleta muda, sua sabedoria muda. Você entende por que as coisas são o que elas são. Você para os problemas da Terra que você pensa que não tem solução, simplesmente porque você está em preto e branco e é tudo que você pode ver. Cada simples homem santo, a energia xamânica, qualquer um que você conheça e que podia manipular a realidade, tinha algo mais. Se vocês se lembram, e isto é uma sabedoria profunda. Profunda. Isto vem com o território. Você pode imaginar uma raça humana que é sábia? Isso aconteceu antes, em outros lugares em sua galáxia. E é por isso que nós estamos confortáveis em dizer hoje que nós já vimos e vocês estão fazendo isto. O nível de velocidade com o qual você realiza isto cabe a vocês. Lento, rápido, mas a bola de neve está rolando, será difícil pará-la. E no processo, conforme a luz e a escuridão elas mesmas começam a se recalibrar, haverá conflitos. E nós dissemos que haveria. Você ousa celebrar isto? Compreenda. Portanto, novamente nós dizemos, aqueles que estão estudando eles mesmos e a consciência deles mesmos estão tentando entender o quebra-cabeças, irão disparar uma resposta celular que irá ajudar a trazer as respostas. O seu corpo é inteligente. Quem ouviu toda essa informação? Qual é o processo? Por que a ilusão? Vocês já conhecem a resposta, não é? Nós dissemos, Deus interior significa que vocês são eternos. Deus interior significa que vocês são sábios e inteligentes. Deus interior significa que vocês são inteligentes o bastante para esconder isso de vocês mesmos, até que vocês se tornassem maduros o bastante para compreendê-lo e usá-lo. Eu espero que isso comece a explicar alguns dos oxímoros entre a natureza quântica e a realidade tridimensional. Meus queridos, a mensagem de Cryon desde o início,
Tem dito que vocês estão encarando mudanças. Não se desesperem com o que vocês veem em seu planeta, porque vocês criaram isto dentro da mudança. Retornem à sua história, às suas profecias, e eles dirão que há a oportunidade para vocês terem se destruído a si mesmos. Vocês tinham o mecanismo da destruição funcionando quando vocês nasceram, mas vocês não se destruíram. Os apocalípticos dirão que o mecanismo ainda está aí, que vocês ainda vão se destruir, pois é isso que os humanos fazem. E então haverá aqueles que estão pensando em matizes de cinza. E há dois tipos, e nós dissemos quem eles eram há um pouco de tempo atrás. E eu vou adicionar o terceiro grupo. Há os antigos, há os futuristas e há as velhas almas. Eu não posso dizer a vocês a celebração que está acontecendo do meu lado do véu, sobre o que vocês estão fazendo. Sentar aqui e ouvir a verdade do dia, ver a evidência disso para conversar com aqueles que são brilhantes e estão dedicados e dedicaram sua vida inteira a espalhar. Nós já vimos isto antes. E aqui vem. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Não deixe que ninguém te convença de que você não é magnífico. Não deixe o medo te capturar hoje. Você foi construído para passar por isso, velha alma, devido ao que você passou. Deixe essa sala diferente de como você chegou e continue. E assim é.